O passo 5 do quarto princípio. Vamos ler juntos esse passo, está aí no seu impresso também. Só os homens. Homens comigo. Voz forte aí. Admito para Deus, para mim e para outro ser humano, a natureza exata dos meus erros. Vamos ler o versículo bíblico. Confesse suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Muito bem, esse é o passo 5, tá? Que está dentro do princípio 4, que nós já vimos antes, né? Que é a questão de analisar e confessar. Ok, então agora é hora de pegar o que você escreveu no seu inventário e fazer algo concreto com isso, que é compartilhar aquilo que você viu lá no seu inventário, nas suas memórias, que precisa ser confessado. Não necessariamente só pecados. Pode ser que você tenha que confessar uma dor, alguma coisa que está lhe perturbando, alguma coisa que está travando você. Mas você precisa compartilhar as coisas que estão na sua vida, que você talvez não falou com ninguém, ou como você falou, você não falou completamente. Às vezes a gente fala só uma parte, né? Então vamos ver como é esse processo, né, de jogar as máscaras fora, contar a verdade e então ser tratado dessa forma. Começa a anotar aí. Primeiro, você deve confessar falhas, ressentimentos e pecados. Anota aí, pecado. Não tem lá no seu inventário falhas, coisas que você sabe que você fez de errado, talvez por ignorância, talvez até antes de encontrar Jesus, mas você fez e você deve compartilhar. Também ressentimentos. Por que ressentimentos? São as coisas que as pessoas fizeram contra você. Não foi você que fez, mas você guardou ressentimento sobre aquilo. Alguém te machucou e você até hoje não resolveu aquilo no seu coração. Então tem que confessar ressentimentos. No inventário a gente trabalha isso. E pecados. Deve confessar pecados. Provérbio 28, 13. Está aí? Vamos ler. Mulheres, leiam aí. Quem? Então, essa versão da Bíblia viva. Então nós precisamos confessar. Há um poder curativo na confissão. Quando você confessa para Deus, você é perdoado. Quando você confessa para outra pessoa, você é curado. A Bíblia é muito clara em dizer que o processo de cura, ele se completa quando você confessa para outra pessoa. Muitas pessoas acreditam que só falar com Deus é suficiente. O próprio Deus determinou que não seja assim. Nós somos uma família, nós somos um corpo, e o corpo precisa compartilhar. É claro que você não precisa falar com todo mundo. No início você precisa falar com uma pessoa de confiança, é o papel do padrinho que nós já vimos aqui um pouco. Você deve procurar alguém de confiança que vai investir um tempo de qualidade com você para você falar dos seus problemas e dos seus pecados. Com o tempo, você vai se fortalecer e você conseguirá compartilhar aquilo com um grupo, talvez com um grupo aqui de compartilhar logo depois da nossa reunião geral aqui, talvez com a sua célula, talvez com um grupo maior de pessoas do seu ministério, até que vai chegar o dia que você será capaz de compartilhar daqui deste púlpito, porque você já estará resolvido com aquilo, já terá feito todas as reparações, já terá pedido perdão, já terá sido curado, tratado, resolvido. Você não terá mais medo ou vergonha de tratar daquela área da sua vida. No início a gente tem medo, tem vergonha, e aí você deve procurar uma pessoa, depois um grupo maior, até que você encontre a coragem de falar daqui.
Pastor, eu tenho que falar para ele? Não, não tem. Mas você verá que é libertador você ter coragem de compartilhar, inclusive publicamente, dos seus problemas. É libertador. Significa que você não tem mais nenhuma prisão. Você já está livre. Você já está resolvido. Mas esse é um processo, né? Aí o que você deve fazer também é obedecer à orientação de Deus. Obedecer à orientação de Deus. Vamos ler Romanos 14, vamos lá? Porque está escrito: todo joelho se curvará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Sim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Pastor, tem mesmo que fazer isso? Tem. Isso é orientação clara das Escrituras, de você confessar os seus pecados. Isso faz muito tempo. O tempo não apaga algumas coisas, queridos. É um erro pensar que o tempo apaga tudo. Tem coisas que podem passar muitos anos, elas não serão resolvidas até que você faça a confissão, trate da questão. Então é uma orientação de Deus. E aí, nesse processo de confissão a Deus e a outra pessoa, você vai entender que não há mais culpa. Pode colocar aí o ponto 3. Porque neste processo você será curado e perdoado. Na verdade, perdoado e depois curado. Não haverá mais culpa. Você já estará resolvido em relação a isso. Por isso que a pessoa tem coragem de chegar aqui e falar. Porque ela se sente sem culpa. Ela se sente livre daquela questão. Não, realmente aconteceu, mas aquilo passou. Eu já tratei pedindo perdão a Deus, perdão à minha família, perdão à minha igreja, perdão às pessoas, conversando com alguém, e aí Deus já tratou comigo, já resolveu. Nesse processo de estar sem culpa, aí você se sente livre, até que tem coragem de compartilhar mais. Vamos lá, Romanos 8:1, vamos todos juntos? Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Muito bem. A palavra diabolos, significa acusador. Então o diabo, ele diz o tempo todo: você fez isso, você fez aquilo, você está errado, você está impuro. E ele está certo quando nós não confessamos. Mas quando confessamos, então ele pode acusar o quanto ele quiser, a acusação dele não tem efeito, porque já estamos livres de toda condenação. Então é muito importante você confessar, porque tira a sua culpa e tira também o instrumento, a arma que o diabo tem, que é a acusação. Ele não tem mais nenhuma área da sua vida para ele explorar, porque você já está limpo e sem culpa. Muito bem, depois de confessarmos, né? Aí vira aí o seu esboço. Depois de confessarmos nossos erros, nós vamos ter 4 mudanças positivas. Quais são? Primeiro, seremos capazes de enfrentar a verdade. Anote aí. Seremos capazes de enfrentar a verdade. João 8:12, vamos ler juntos? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós vamos chamar o problema pelo seu nome, não é? Vamos dar nome para o problema. Eu era tal coisa, eu fazia tal coisa, eu tinha tal defeito, eu tinha tal pecado, tal vício. Nós vamos ser capazes de enfrentar a verdade, chamar as coisas pelos seus nomes, e já estaremos resolvidos em relação a ela. Nós temos a mania, né, a tendência de minimizar o problema, e isso não ajuda na cura, né? À medida que somos curados e tratados, nós vamos enfrentar as coisas como elas são, e também seremos capazes de ajudar as outras pessoas a fazer o mesmo. Vamos confrontar as pessoas dando nome para o problema que ela tem.
Irmãos, uma coisa que acontece muito em aconselhamento pastoral, mas muito mesmo, é que a pessoa dá muita volta para contar a história dela, e ela não fala realmente do problema. Ela fala de efeitos, de consequências, mas ela não fala do problema. Aí, a gente tem que, às vezes, ser direto. Olha, querido, o problema que você está narrando aí não é esse. Isso é consequência, isso aí é efeito. A causa é tal coisa, é tal atitude, tal ação, tal pecado. Então você vai enfrentar as coisas, a verdade, tem que confrontar com a verdade. E a verdade liberta. A mentira aprisiona. A meia-verdade, na verdade, é mentira. Nós temos que chamar as coisas pelos seus nomes e enfrentá-las, e aí vamos andar na verdade. A verdade liberta. Também receberemos alívio para a nossa dor. Anota aí, alívio para a nossa dor. O Salmo 32, ele foi escrito por Davi, narrando como ele se sentiu naqueles meses em que ele escondeu o pecado dele. Porque, gente, Davi escondeu os pecados por meses, talvez por 9 meses, não sabemos exatamente quantos, mas ele foi confessar às vésperas da criança nascida, fruto do adultério, né? Então, Davi dizia que ele se sentia doente, né? Ele se sentia mal, ele gemia, ele tinha dor. Uma vez eu ouvi uma pregação dizendo que provavelmente ele teve um problema nos ossos, que os ossos dele doíam, né? Alguém diz até que era câncer nos ossos, não dá para afirmar nada disso, mas ele se sentiu mal. Por quê? Porque o pecado que ele guardou, a mentira, estava fazendo mal para a sua saúde física e emocional e espiritual. Guardar pecado, guardar problema, traz doença. O pessoal da área médica sempre vê aí e diz que boa parte das doenças, não vou dizer que todas, né, mas boa parte das doenças tem causa psicossomática. Na verdade, pneumopsicossomática. É espiritual, é emocional, não é? Ela tem origem em alguma coisa que não está em harmonia dentro de você. E o esforço, a aflição, a luta, a energia que se usa para guardar o pecado ou escondê-lo, ele vai tirando as forças, drenando as forças. Então, assim, quer ter saúde? Livre-se disso tudo. Livre-se do pecado, livre-se do erro, da mentira, confessa, e aí você terá paz. Muitas pessoas doentes, e aí ela diz: por que eu estou doente? Eu canto no coral, eu entrego meu dízimo, eu estou na igreja há tantos anos, não sei o que. Só que na verdade está escondendo alguma coisa, não tratou de alguma coisa está lá e vai causar doença, vai abrir uma brecha por onde Satanás vai trabalhar. Então a saúde física também tem muito a ver com o tratamento da alma, do pecado, além da saúde emocional e da saúde espiritual, né? É muito bom de noite você encostar a sua cabeça no travesseiro e saber que não escondeu nada, não está escondendo nada, não deve nada. Não é bom? É bom demais, né? Você dorme bem. O melhor travesseiro, o melhor colchão é a alma pura, a alma leve, não é?
Agora, quando você tem algum pecado, tem alguma coisa mal resolvida, às vezes não foi algo que você fez, mas que fizeram com você e você não tratou. Às vezes é um perdão que você não liberou, um ressentimento que você guarda, uma conversa difícil que você não teve. Alguma coisa na sua alma está incompleta, está fora do lugar, e aí você não dorme bem. Aí tem que tomar remédio para dormir. Alguns tomam uma pinga, né? Ou então toma aquele remédio forte para dormir. Não estou dizendo que de vez em quando, por prescrição médica, você não precisa de um remédio. Não sou eu desse tipo que acha que cristão não pode tomar remédio. Claro que deve tomar remédio, né? Com equilíbrio, com bons médicos, uma boa consulta. Mas há pessoas que não dormem bem, não é por causa de uma deficiência química, orgânica, não. É simplesmente que a alma está doente. Não estão bem. A alma está doente. Como é que vai dormir? Né? Não dorme bem. Existem causas físicas? Claro que existem. Tem que analisar e pesquisar tudo. Mas às vezes o médico pesquisa, olha. Qual é o problema? Problema nenhum. Aqui os exames não estão dizendo nada. O problema não é físico. E aí vão dizer que é psicossomático. Mas é mais do que isso, é pneumopsicossomático. A minha família, a minha mãe, por muitos anos, sofria dores, muitos problemas de saúde, e era tudo emocional, tudo emocional. Anos e anos eu vi a minha mãe sofrer, e tinha várias crises de saúde, e era tudo emocional. Problemas que ela tinha e que demorou a tratar. Então, gente, a gente tem que tratar para dormir bem, para ter saúde, né? Também, outra coisa muito importante, você vai parar de culpar outra pessoa. Coloca o ponto 3 aí. Você assume o seu problema, trata dele e para de culpar o outro, porque o que nós mais fazemos é botar a culpa no outro. Isso começou em Adão. Lembra que Adão fez? Adão, por que você fez isso? Eu não. Foi a mulher que tu me deste. A culpa é tua, Deus. Me desse uma mulher melhor e eu não teria pecado. Não foi isso que Adão falou? Tivesse caprichado mais na Eva, e aí eu estaria bem aqui. Mas o problema não é meu, o problema é dela, ela, e o problema é teu, porque foi o Senhor que me deu essa mulher. E foi isso que Adão fez, e botou a culpa em Deus e na Eva. Né? Aí a Eva, mas e aí, Eva? Não, a culpa é da serpente. Acho que lá no coração dela assim, é da serpente e desse homem fraco, frouxo que o Senhor me deu. Porque ele é um frouxo. Se ele fosse sério mesmo, firme, ele ia te dizer para mim, não come dessa maçã, não come desse fruto de jeito nenhum. Tem um livro muito interessante do Larry Crabb chamado O Silêncio de Adão. A tese dele é que Adão estava do lado, porque a Bíblia diz que ela comeu e deu para o seu marido imediatamente. A tese dele é que Adão estava do lado de Eva, ouviu aquela conversa toda e não se manifestou, se omitiu. Por quê? Não sabemos. Eu acho que ele tinha medo de ficar sozinho de novo. E ele pensou assim, melhor pecar e ficar com ela do que sozinho de novo. É só uma tese, viu? Cabem antíteses e sínteses, tá bom? Mas a verdade é que houve alguma omissão ali. Inclusive, Eva falou o que Deus não falou. Talvez Adão não instruiu Eva direito, porque algumas coisas Deus disse para Adão e foi ele que disse para Eva. Provavelmente ele não transmitiu fielmente o que Deus tinha falado para ele. Omitiu, escondeu, sei lá, esqueceu. Outra tese, cabe antíteses também. Mas a verdade é que nós temos a tendência de culpar outras pessoas.
A culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu filho rebelde, a culpa é do patrão, a culpa é do governo, a culpa é do pastor Ricardo, a culpa é dele, do professor. Claro que existem pessoas que realmente têm uma parcela de culpa, né? Imagine que um abusador de criança, né? Que culpa tem essa criança? Mesmo uma criança inocente, ainda na fase da inocência. É claro. Agora, existe uma frase que diz assim: o problema não é o que os outros fizeram com você, o maior problema é o que você faz com o que fizeram com você. Essa que é a questão. O que você faz com o que fizeram com você. Então, a gente tem que parar com esse processo de transferir o problema, de transferir a culpa, dizer, não, a responsabilidade agora é minha. Eu não sou responsável pelo que fizeram comigo, mas eu sou responsável pelas minhas reações, pelas minhas decisões a partir disso. Eu sou responsável pelo destino da minha vida a partir daí. Então eu vou estragar toda a minha vida porque alguém me prejudicou? Não. Aí vale a letra do samba, né? Levanta, sacode a poeira aí, dá a volta por cima. Como é que é? Oh, meu Deus. Eu vou culpar esse pessoal que persegue, cara, que isso é bullying, né? Então vamos parar. E aí, gente, quando você passa pelo processo, faz suas memórias, conversa com alguém, trata daquilo, pede perdão a Deus, pede perdão a alguém. Quando você faz esse processo todo, você para de transmitir culpa. Você para de dizer que a culpa é do outro. Você resolve assumir a sua parcela de responsabilidade e agir. Está resolvido, não quero mais saber disso. A pessoa não vai se consertar? Tá bom, mas eu vou me resolver com isso. Às vezes o seu cônjuge não vai se consertar, o seu filho não vai se consertar, o seu pai não vai se consertar. É triste dizer isso, mas às vezes não vai. Pastor, será que nunca? Talvez nunca. Talvez você vai morrer e não ver isso acontecer. Talvez ele vai morrer. Agora você vai anular a sua vida por causa disso? Cada um de nós vai prestar contas a Deus. Então resolva-se e pare de colocar a culpa nos outros ou transferir responsabilidade. Tá bom? Lá em Mateus 7, aquela passagem bem famosa, Jesus falar de reparar o cisco no outro quando tem uma trave no seu, né? Então você tem que olhar primeiro para si. E por fim, em quarto lugar, você realmente vai aceitar o perdão de Deus. Queridos, quanto mais alto é o seu padrão, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Quanto mais alto é o seu padrão, mais dificuldade você terá de perdoar a si mesmo. Entendeu? Principalmente você que foi criado com princípios, com valores, foi criado dentro da igreja, que nem eu. Então a gente desde criancinha lá, ouvindo os valores da Bíblia. Eu me dei por mim mesmo, e como pessoa já estava lá na escola bíblica dominical, ouvindo a professora falar as histórias da Bíblia. Então, desde criancinha, eu sei quais são os valores. Se você é como eu, você foi criado num ambiente onde você aprendeu os valores da Bíblia desde criança. Aliás, antes até, acho que no ventre da sua mãe você já ouviu o sermão lá do pastor e as músicas. E aí, claro que o seu padrão, se você realmente foi educado corretamente na fé, o seu padrão é alto, e é bom que seja. Aí você erra, e aí é uma tragédia, porque o seu padrão é muito alto, e você erra, é difícil você se perdoar. É fácil para você, talvez mais fácil, perdoar o outro, pedir perdão. Mas você se perdoar, às vezes, é a coisa mais difícil desse processo todo. Não é liberar perdão e nem pedir perdão, mas é se perdoar.
Agora, a Bíblia diz que quando confessamos pecados, Deus é fiel e justo, perdoa e purifica. A Bíblia tem uma expressão forte, diz que Deus pega as nossas iniquidades e coloca nas profundezas do mar, para dizer, olha, ninguém vai ver mais, acabou. Está resolvido. Quando se faz todo esse processo, confessar a Deus, conversar com alguém. Então você vai poder se perdoar, e se perdoando, você terá a condição de olhar nos olhos das pessoas e dizer, eu errei, mas eu já me arrependi, pedi perdão a Deus, pedi perdão às pessoas e fiz as reparações necessárias. Esse problema já está resolvido. Anos atrás, uma pessoa pediu para tomar um café comigo. Aí a pessoa ficou dando muitas voltas e tal. Eu disse, Ricardo, sabe aquele assunto assim, assim, assim? Me falaram de você, mas fique tranquilo, que ninguém vai saber. Aí eu disse, mas eu já contei para todo mundo. A pessoa queria me chantagear. Eu falei, todos já estão sabendo. Esse assunto está resolvido. Não tem mais o que conversar. Quando você consegue olhar nos olhos das pessoas e está resolvido, e você se resolveu também, aí fechou, né? Aí você pode vir aqui e falar. Porque você não tem mais nenhuma dificuldade com aquela área. Já está resolvido, já está sarado, já foi tratado. E irmãos, esse é o último estágio. É o estágio quando você está tão resolvido, você já se perdoou, que você não tem mais nenhum problema de olhar nos olhos das pessoas e de falar do que você viveu, do que você passou. Compartilhou com alguém, pode compartilhar com um grupo e um dia pode dar seu testemunho, porque o seu testemunho aqui vai ajudar alguém que estará passando pelo mesmo processo. Ela tem medo, ela tem vergonha, ela está travada, ela não sabe mais o que fazer, mas ela precisa ouvir de alguém, olha, eu passei por esse processo, esse estágio, e agora estou aqui, porque já resolveu isso na minha alma, eu posso compartilhar desse lugar aqui. Esse é o ponto que nós queremos chegar com Celebrando a Recuperação. E não se assustem. Não se assustem, vocês vão ver pessoas dando testemunhos aqui, vocês dizem, o quê? Nas primeiras vezes, depois você vai dizer, é assim mesmo. Eu também tenho coisas para resolver. Gente, eu sempre gosto de usar aquela ilustração do tabernáculo no deserto. Você lembra do tabernáculo no deserto? A Bíblia diz que o povo levava os animais para serem sacrificados lá no tabernáculo, depois do templo de Jerusalém. Agora para pensar na cena. O tabernáculo ficava no meio e milhares de tendas, milhares e milhares de tendas, 2 milhões de pessoas, milhares de tendas ao redor do tabernáculo. E a pessoa saía da sua tenda carregando aquele cordeirinho para ser sacrificado, e ele tinha que andar entre as outras tendas em direção ao tabernáculo. Todos estavam vendo que o caminho dele com aquele animal era chegar no tabernáculo, e ficavam acompanhando. Os vizinhos estão acompanhando, os amigos, os parentes estão acompanhando o caminho daquela pessoa com o animalzinho na corda lá, e ele está indo em direção ao tabernáculo. E ele chega no tabernáculo e entrega aquele animal para o sacerdote, e os seus vizinhos, parentes, amigos, todos ali estão dizendo, fulano cometeu algum erro, algum pecado, porque senão ele não ia levar o animal lá. Era ou não era complicado? Porque não era de noite que levava, não. Não era escondido. Era à frente de todos ali.
Então a Bíblia mostra desde aquela época o processo de se expor para ser curado. Então o celebrando é assim. As pessoas virão aqui falar desses processos em suas vidas. É de uma hora para outra? Não. Isso leva algum tempo, é aos poucos, estamos criando uma cultura, mas vai acontecer. Pode ter certeza. Você vai ver aqui líderes, diáconos, pastores, gente antiga de igreja falando dos seus problemas e pecados aqui. E não fica com a boca aberta não, que um dia será você. Amém? 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 Isso leva tempo, mas vai acontecer. Pergunta facilitadora aí para os grupos. O que te impede de confessar seus pecados ocultos? Tá bom? Vamos ficar com essa palavra e vamos orar agora, pedindo a Deus coragem para tratar dos nossos problemas, dos nossos pecados. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, eu peço coragem para mim, em primeiro lugar, para que eu tenha coragem de tratar dos meus pecados e confessá-los. E eles resolvidos, confessados, tratados, eu posso ter coragem de compartilhar aqui também. Sabendo que o Senhor já me perdoou, eu já confessei, já tratei, já fiz o que devia fazer e agora estou livre de toda condenação. Não tenho nenhuma reputação a me impedir de fazer isso, porque a verdadeira reputação é de servo teu perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, Deus, que eu tenha coragem, e cada um dos meus irmãos e as minhas irmãs também façam o mesmo, e tenhamos uma igreja tratada, curada, sarada, saudável, em nome de Jesus.